que é uma boa vida para você? É o conforto? É viagens? É se livrar de um relacionamento complicado? Como que nós associamos a boa vida com aquilo que realmente a gente almeja? É esse o significado de boa vida para você? É num dia de sol, curtindo uma piscina, com uma água bem gelada? Isso seria a sua boa vida? Muitas vezes nós confundimos boa vida com bem-estar, porque obviamente termos conforto nos leva a um bem-estar. Ter uma casa confortável, estar em um dia de sol numa piscina, fazer viagens, passear. Isso, sem sombra de dúvida, nos dá alguns momentos de prazer, de satisfação. Mas o que seria uma boa vida? E agora, José, eu pensava que boa vida seria o sentido do ter. Mas a gente confunde muito o ter com o ser. Porque ter uma boa vida significa você pensar muito em como você está vivendo a sua vida. Como que é ser para você? Como que está o seu emocional? Por isso, o autoamor ele é fundamental e é algo que precisa ser feito por nós mesmas, porque é intransferível. Vivemos tempos tão difíceis e atípicos e paradoxais, pois uma sociedade tão tecnológica, avançada cientificamente e com tantos recursos disponíveis para nós acessar da palma da nossa mão, nos vemos impotentes diante de nossos sentimentos, diante das nossas emoções, o desenvolvimento das nossas habilidades socioemocionais. Se você for parar para pensar, muitos de nós não imaginávamos essa situação pandêmica que estamos vivendo atualmente. E todos esses recursos que temos disponíveis, eles não são o suficiente para que nós possamos realmente cuidar da nossa saúde emocional, do nosso bem-estar. E como é que você está cuidando do seu bem-estar, do seu autoamor? É importante nós compreendermos que a jornada do autoamor é fundamental para que possamos realmente pensarmos numa qualidade de vida e principalmente na qualidade dos nossos relacionamentos. O autoamor é um sentimento que nos resgata de nós mesmos, porque quando a gente não tem o autoamor, a gente pode nos permitir vivermos por pouco, acharmos que somos merecedoras daquela situação do qual nos encontramos. Porque quando a gente se ama de verdade, a gente tem, sobretudo, o respeito para conosco mesmas e não aceitamos ser machucadas, não aceitamos que outras pessoas possam nos ferir verbalmente ou psicologicamente, fisicamente. Muitas pessoas, muitas mulheres vivem relacionamentos tóxicos e podem falar que não entendem, porque sempre se envolvem com pessoas muito parecidas. E aí a gente faz aquela pergunta, mas por que você se envolve sempre nesse ciclo vicioso que se repete na sua vida? O que está faltando? De repente, a gente pensar na nossa responsabilidade daquele momento que a gente se permitiu que outra pessoa nos machucasse ou nos ferisse. Claro que existe uma reflexão muito intensa para que possamos estar pensando dessa forma. Por que nos permitimos sermos magoada ou acreditarmos que merecemos estar dentro de uma situação que nos causa mais dor do que alegria? Dentro da nossa história pessoal, cada uma de vocês vai poder relatar o que vivenciou nos seus relacionamentos familiares, transgeracionais, na sua constelação sistêmica.
Às vezes as pessoas nos ferem não é por maldade, é porque elas aprenderam a serem feridas e é só aquilo que elas têm para oferecer. Outras sim, pode até ser por perversidade, mas é importante a gente começar a fazer essa separação. Muitas vezes, muitas mulheres crescem com aquele sentimento de invalidez, como se não valessem nada, como se o único destino para elas fosse aquele. E aí faz a gente pensar e refletir na situação em qual nos encontramos nesse momento, porque tem aquele auto-amor que ele precisa ser vivenciado somente com você mesma, quando você chora, quando você tem noites de insônia, quando você não consegue explicar para alguém a forma como você está se sentindo insegura, frustrada, se sentindo impotente diante da sua vida, como se tudo que você fizesse não te gerasse um resultado, ou então você não vê uma luz no fim do túnel dentro dessa perspectiva que você está vivenciando nesse momento. Mas o auto-amor, ele pode sim ser a única forma de resgate para com que você entenda que essa situação de dificuldade que você possa estar passando nesse momento, ela pode ser superada, porque nós vamos construindo esse auto-amor diariamente, através das nossas experiências. Tem algumas situações que podemos pensar que é o nosso fundo do poço, ou então algo que a gente não consiga reverter. E aí nos parece impossíveis de pensar numa solução naquele momento. Mas tudo começa a partir do auto-amor. Porque quando você tem esse auto-amor, você logo pensa na sua retrospectiva, na sua história, em de que apesar da situação ser muito difícil, pode sim ter um desenrolar. E é por isso que é importante a gente compartilhar, a gente validar a nossa dor. Porque vivemos em tempos muito instagramáveis, em que sofrer, em que você falar que você não está bem ou que você está passando por dificuldade não é bem visto. Você precisa estar bem, bem arrumada, bem vestida e mostrar para a sociedade o que você tem para oferecer no sentido de ter, não realmente quem você é. E aí a gente se pega, às vezes, cometendo esse equívoco de pensar que o auto-amor ele está relacionado de uma forma muito supérflua, em que eu só vou conseguir ter o auto-amor se eu tiver status, ou então se eu for a mais inteligente, se eu for a mais bonita, se eu tiver aquele carro, e não é por esse caminho, porque o auto-amor genuíno, ele vem de dentro, ele está lá, ele está no seu interior. A forma como você se vê é a forma como você se coloca, a forma como você perpassa pelas suas relações, no seu cotidiano, no seu trabalho. Muitas pessoas podem reclamar da pressão. Se você está vivendo nesse momento que muitas pessoas estão vivenciando, de sentirem-se pressionadas, é pressão pelo trabalho, pressão no trabalho, pressão na família, com o marido, com os filhos, então você se sente de todas as formas pressionadas, é como se você estivesse dentro de uma panela de pressão e fosse explodir a qualquer momento, e em algum momento como se você fosse perder aquele controle de si própria. E quando você percebe que você está nessa situação, você entra em desespero interno. É como se você não conseguisse passar dali. Você fica estagnado. Por isso que é importante validarmos a nossa dor. Porque quando a gente valida e compartilha com outras mulheres, com outras pessoas, claro que a gente vai escolher de forma muito cautelosa as pessoas com as quais vamos estar compartilhando a nossa dor. Não precisa necessariamente ser uma psicóloga, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa da sua religião. Claro que dentro de um processo psicoterápico, a relação ela é muito mais intensa, porque aí você vai buscar compreender
a origem, a causa daquela situação. Mas às vezes falar da sua dor é validar ela, é dizer que ela existe. Porque na tentativa de negar a nossa dor, de negar que não estamos bem, nós não validamos aquela dor e ela permanece lá, e quanto mais a gente foge, mais a gente tenta criar mecanismos para fuga, que é as distrações ou os vícios, vícios de cigarro, vícios de bebida, vícios em televisão, vícios em pornografia, vícios todo tipo de vício que não é só relacionado à bebida ou então à compra, à compulsão, porque já Freud teorizava sobre a compulsão dos nossos comportamentos, porque é o inconsciente que está ali a todo tempo chamando você para aquela atenção. Ele é uma voz sutil que sempre vem constantemente te lembrar que algo precisa ser verificado para com que possa ser validado e a partir daí você entender para com que possa ser curado. É como se fosse um processo do qual não tem como fugir, mesmo sendo o nosso desejo, porque quem quer estar passando por esse processo? É difícil, mas é como se o auto-amor ele precisasse vir de uma dor de um parto, para que, se você deseja ser uma pessoa nova, se você deseja realmente ter uma mudança na sua vida, você precisa passar pela dor do parto, porque a dor do parto é a dor de um novo ser. É aquele momento em que você renasce, e para com que você possa renascer, você precisa entrar em contato com as suas sombras. Existem muitos manuais que falam sobre o autoconhecimento, sobre a autoestima feminina, sobre toda a complexidade que envolve o comportamento humano. E isso é muito bom, muito interessante, porque divulga mais a importância da saúde mental. Mas quantas de nós realmente, apesar de ter muito acesso, muitos e-books gratuitos, manuais, quantas de vocês realmente lê esse material? E se você lê, quantas de vocês colocam em prática o que está escrito nesses manuais? É uma pausa bem proposital para a gente refletir, porque a gente precisa trazer essa reflexão para nós, para entendermos que só dando o primeiro passo é que vamos ter aquilo que tanto desejamos. Porque não tem como a gente esperar resultados diferentes se a gente tem as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Poxa, mas eu não consigo mudar. É tão difícil, eu não consigo me ver fora dessa situação de algo que eu possa não estar vivendo dentro desse contexto. Só que para mudar, você não precisa mudar de relacionamento, você não precisa mudar de casa, você não precisa mudar de cidade. Essa mudança, ela vem a partir de você. Porque quando uma mulher decide se curar, quando a gente decide que a gente não quer mais viver dessa forma, com pouco ou achando que merece pouco, viver nesse sentido de sofrimento e de dor, a gente entende que a mudança começa por nós. E aí, todas as pessoas à nossa volta passam a nos ver diferente e a agir diferente conosco também. Porque se as pessoas nos tratam de uma maneira do qual nós não gostamos ou que nos deixa chateadas ou tristes, é porque em algum momento nós permitimos que as pessoas nos tratassem dessa forma. Porque vai muito da forma como você se trata, como você se coloca no mundo. E a mudança, ela é dolorosa. Porque a gente não muda de repente da água para o vinho. Porque a gente não vai mudar a nossa essência. A gente vai mudar a forma
como a gente se coloca, a forma como a gente se olha no espelho e percebe o nosso auto-amor. Vou dar um exemplo para vocês sobre a vacina do coronavírus. Ela tem dois principais objetivos. O primeiro é nos imunizar contra o patógeno, né, evitar com que possamos pegar, e o segundo é, se formos infectados, com que o vírus ele possa vir de uma maneira mais amena. Então, é mais ou menos nesse sentido a vida do relacionado ao auto-amor, porque a gente não tem como evitar as situações difíceis, as situações de pressão, porque elas sempre vão existir de formas diferentes. Os intempéries, eles são características da humanidade e importantes para que possamos nos desenvolver. As dificuldades, elas vêm na nossa vida como uma forma muito pedagógica de nos ensinar algo. E o que é que você está aprendendo? Então, a gente não tem um antídoto que nos previna 100% de passarmos por situações dolorosas. E quando a gente compartilha, a gente percebe que outras mulheres também podem estar vivendo situações dolorosas, conflitos, angústia, medo, solidão, depressão, ansiedade, pânico. Não é você estar fazendo referência a uma doença, é você entender através do olhar de outra pessoa que aquele sofrimento, que o que você está passando, não é só você que está passando. E aí você pode entender, de repente, até pensar em uma estratégia que outra pessoa fez e que pode dar certo com você. E não é se comparar, porque a comparação ela tem uma linha bem de você verificar através do olhar do outro sobre a sua vida. E não é assim. Eu lembro de uma situação que aconteceu até comigo, né? Posso estar dando esse exemplo, que eu levei para minha terapia. E aí eu falei com ela que eu acreditava que as coisas eram bem difíceis para mim no sentido da minha profissão, de achar que daria certo da forma como eu pensei. O caminho para chegar até aqui foi de muita dificuldade, de muita superação interna. E eu precisei vencer muitas barreiras. E aí eu fiz esse questionamento, será que para todo mundo é tão difícil assim? E aí ela teve uma colocação bem interessante, porque ela falou que provavelmente não. Provavelmente não, nem para todo mundo esse caminho vai ser assim. É uma resposta que eu já sabia. Mas a gente fica com as respostas que a gente cria na nossa cabeça e a gente acredita naquilo de uma certa forma que precisa uma outra pessoa falar pra gente que não, que pode não ser. Por quê? Porque só a minha história, dentro da minha perspectiva, dentro do que eu vivi, dentro de toda a minha trajetória, é só eu que posso estar mensurando essa dificuldade. De repente, para outras pessoas, passar por tudo o que eu passei e chegar até aqui, pode não ser, nossa, não vi dificuldade nenhuma na história. Ou para outras pessoas pode ser um motivo de superação. Mas o mais importante da gente pensar nesse exemplo é que a nossa história ela é única, o nosso caminhar ele é único. E o autoconhecimento, o auto-amor, ele vem de uma jornada, porque você só consegue ter esse auto-amor a partir do momento que você se conhece, que você entra em sintonia com aquilo em que você quer ser e aquilo que você é, de fato. Porque às vezes a gente tem uma ilusão na nossa cabeça de uma pessoa do qual nós gostaríamos muito de ser, e daquela pessoa que realmente nós somos, com todas as dificuldades, com todas as barreiras que vamos alcançando ou então que vamos estagnando. O auto-amor, ele vem para te mostrar
que apesar de você não vai estagnar, apesar de você não vai ficar parado em uma situação, porque o auto-amor, ele supera qualquer coisa. O auto-amor, ele vem para te mostrar que a vida pode sim ser vivida de uma maneira saudável e que os relacionamentos, eles não precisam ser necessariamente conflituosos ou totalmente desorganizados. É claro que você não vai ser uma pessoa 100% evoluída. Você vai sentir raiva, você vai brigar, você vai se chatear, você vai entrar em crise, você vai ter situações de descontrole. A diferença está em que essas situações, elas não vão mais te dominar. Em que você vai conseguir ter esse auto-amor a ponto de dizer que não, eu não posso me resumir por essa situação. E que tudo pode ter um caminho. A vida às vezes nos pega em situações em que de tanta dor e de tanto sofrimento que a gente nunca vivenciou, como a perda de uma pessoa muito importante na nossa vida, a perda de um trabalho ou o término de um relacionamento muito longo, ou então o término de um relacionamento que você acreditou que fosse ser para a vida, para sempre, e de repente não deu certo. E você dá um pause, como se a vida fosse se resumida àquela situação, aquele evento traumático. E durante toda a nossa vida nós vamos passar por diversos eventos traumáticos que vão nos levar ao fundo do poço. Mas nós não vamos permanecer lá por muito tempo, porque existe o auto-amor. E o auto-amor, ele tem essa capacidade de nos resgatar sempre das situações mais dolorosas que possamos estar enfrentando na nossa vida. E para com que isso aconteça de fato, é uma construção. É você olhar para dentro do seu interno e entender que você precisa dar o primeiro passo. E não é manual, não é livro de autoajuda, é refletir sobre a sua responsabilidade diante do seu próprio amor.